Olá, tudo bem? A gente já está na nossa terceira aula. Se você chegou até aqui, então eu acho que eu já posso começar a te chamar de Piluete. Então, olá, Piluete querida. Vamos para a nossa terceira aula no nosso fabuloso calendário do Advento de Natal, que é esse aqui, né? Que você já está familiarizada agora. E antes da gente começar a aula, eu vou fazer um pedido de desculpas, porque talvez você já tenha percebido que a gente não vai fazer os bolsinhos sequencialmente. Eu dividi eles em tipos de bolso. Se você já é familiarizada com costura, você já sabe que é assim mesmo que a gente faz os projetos mais elaborados. Mas se você é bem iniciante, talvez você vá achar um pouco estranho. Então anota aí quais são os bolsos que a gente vai fazer hoje, para você não se perder. A gente vai fazer o nosso bolso número 7, a gente vai fazer o bolso 17, 18 e 19, o bolso 20, o bolso 21 e 22 e o bolso 24. São os bolsos mais simples de serem feitos, eles são bem retinhos e não tem muito segredo. Então eu agrupei todos eles nessa aula, para você já fazer todos eles de uma vez, uma produção mesmo de bolsinhos, tá? Então, vamos rapidinho começar. Então, o processo para começar a montar esses bolsos mais simples, que são esses retinhos assim, a gente faz da seguinte maneira. A gente vai dobrar, virar 1 centímetro e passar 3 lados. E aqui a gente vai virar mais 1 centímetro. Só que agora a gente vai virar mais 2 centímetros. Então, essa hora é bom dar uma medida mesmo. E se você tiver dificuldade em também encontrar 1 centímetro, assim, visualmente, é bom medir também. Como esses bolsos, eles são muito pequenos, se você dobrar além de 1 centímetro, você vai ficar com bolsos menores ainda, tá? Então, é bom ser bem precisa com essas medidas. Então, ó, ele vai ficar assim. Só que agora, eu vou levar para a máquina e vou fazer uma costurinha aqui. Essa vai ser a minha barra do bolso. Depois, a gente vai aplicar todos os bolsos direto no calendário. Então, aqui vai ser a boca do bolso. Então, eu vou lá para a máquina de costura agora para mostrar para você. Então, agora, o que eu quero é que você costure bem aqui no cantinho, no início da nossa barra. Então, para isso, se sua máquina tiver o recurso de deslocar toda a agulha para o lado esquerdo, você pode fazer isso então, que vai facilitar para você acertar e ficar bem bonitinha essa costura aqui. Então, eu vou encostar. Posso usar a medida do pé calcador, se a sua agulha estiver toda à esquerda. Senão, você pode só mesmo ir olhando. Eu tô colocando bem no comecinho mesmo da barra, que eu acho que fica mais bonitinho. Mas se você tiver um pouquinho de dificuldade, não tem problema, essa costura tá um pouquinho mais para dentro da barra. Então, vou dar uns pontinhos para frente, retrocesso.
retrocesso no final. Então, não dá para ver muito bem porque tá bem no tom do tecido, mas ficou assim. Com a minha agulha, com a minha linha, desculpa, com a minha costura bem no comecinho aqui da barra. Então, agora, esse nosso bolso, que é o número 7, tá pronto. Se você quiser alfinetar para não perder essa marcação que foi feita com o ferro, pode deixar assim. Esperando até a hora da gente aplicar ele lá no calendário. A gente vai deixar ele de lado. Aí eu vou mostrar para você, é o mesmo processo que a gente fez com o bolso 7, só com uma marcação a mais. Esse bolsinho aqui é o que vai formar depois os bolsos menores 17, 18 e 19. Então, a gente começa da mesma maneira. Vou passar dobrando 1 centímetro em toda a volta. A diferença é que a gente vai já marcar a costura que a gente vai fazer depois. Só que primeiro, antes de fazer essa marcação, eu vou passar lá na máquina uma costurinha aqui, para ela já ficar toda certinha, igual a gente fez com o bolso anterior. Então, uma costura bem aqui na beiradinha, e eu já volto para mostrar como a gente vai fazer essa marcação. Então, costurei a barra do bolsinho e agora a gente vai marcar ele, porque ele vai virar 3 mini bolsinhos. Então, para isso, super importante a régua e, de preferência, a caneta fantasminha, que vai apagar depois com o calor do próprio ferro. Então, a medida que ficou final é de 15 centímetros. Então, eu vou marcar 5, 10, mesma coisa aqui embaixo. E vou traçar uma linha. Só que essa costura a gente vai fazer só depois, na hora de aplicar o bolso no calendário. Por enquanto, eu só vou deixar aqui marcado, porque depois a gente ainda vai colocar os números. Provavelmente, na hora de colocar os números, a gente vai acabar apagando a caneta, vai ter que fazer novamente, mas isso aí é depois, tá? Por enquanto é isso, vamos já deixar aqui marcado. E aqui é o nosso bolso 21, 22. Então, como ele só tem uma, vai ter só uma costura, eu vou dobrar na metade para encontrar aqui o meio do bolso. E vou passar também uma linha aqui com a caneta. Se você não tiver essa caneta, usa o giz mesmo, tá? Mas precisa ser algo que depois dê para apagar, para não ficar assim marcado. Então, pronto. O bolso 20 e o bolsinho 24 são idênticos ao bolso 7. É a mesma maneira de fazer para os 3. E aí, não precisa marcar nada, porque eles são bolsos simples. Então, se tudo deu certo por aí, eu tenho certeza que deu, você vai ter feito hoje, nessa aula, o bolso 7, o bolso 17, 18 e 19, o bolso 21, 22
o bolso 20 e o bolso 24. Na aula passada, a gente já tinha preparado as nuvens e os corações. Então, a gente já está bem adiantado aqui na produção de bolsos. E no final das contas, não foi nem assim tão confuso, né? E você sempre pode voltar para assistir de novo se você ficou com alguma dúvida. Também pode deixar aí nos comentários. Se você não me segue lá no Insta, então segue lá, porque você também pode me chamar no direct se você tiver alguma pergunta para fazer a respeito do projeto. E a gente se vê então na próxima aula, nossa aula 4, em que a gente vai continuar fazendo os bolsinhos e vamos lá! Rapidinho a gente termina.